O trabalho é uma maldição ou uma bênção? Ele parece ter vindo como parte da maldição do pecado. Porém, uma leitura mais atenta do Gênesis revela que a terra foi amaldiçoada e não o trabalho. Ellen White declarou que Deus pretendia que essa ordem funcionasse como uma bênção. Ela escreveu: "E a vida de trabalho árduo e preocupações, que dali em diante deveria ser o destino do homem, foi ordenada com amor. Uma disciplina que havia se tornado necessária pelo seu pecado foi o obstáculo posto à satisfação do apetite e dos maus desejos, para desenvolver hábitos de domínio próprio. Fazia parte do grande plano de Deus para restaurar o ser humano da ruína e degradação do pecado." Patriarcas e Profetas, página 60. Será que temos feito do trabalho uma maldição pela monotonia, excesso ou supervalorização de sua função em nossa vida? Qualquer que seja a nossa situação, precisamos colocar o trabalho em sua perspectiva adequada. E a educação cristã deve ensinar as pessoas para que elas aprendam o valor do trabalho, mas ao mesmo tempo não façam dele um ídolo. O tema de hoje da lição é o cristão e o trabalho. Fica aí com a gente até o fim, não se esqueça de se inscrever no canal, de acionar o sininho e de compartilhar com todas as pessoas que você conhece. Ajudem para que a mensagem chegue a mais pessoas. Fica aí com a gente até o final. Então vamos lá. O trabalho, e o cristão. Uma coisa que você tem que ter em mente: o trabalho é uma ideia de Deus. O trabalho vem da mente de Deus. Olha que texto maravilhoso, texto que eu vou citar para vocês aqui. "E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também." João 5,17. O trabalho nasce ali na mente de Deus. O trabalho é parte do caráter de Deus. Deus, assim como Deus é amor, Deus é trabalho. Deus está sempre em movimento, está sempre em ação. É um Deus criador, é um Deus mantenedor, é um Deus protetor. Esse é o trabalho de Deus. E Ele quer que os seus filhos também tenham essas mesmas características, tenham essas mesmas, tenham o seu caráter definido da mesma forma. Então vamos lá. O livro de Eclesiastes 3:12, 13 declara o seguinte: "Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus." Eclesiastes 3:12-13. Então, tudo aquilo que nós conseguimos, tudo aquilo com o qual nos deleitamos, a nossa comida, a nossa bebida, tudo aquilo que desfrutamos, como resultado, como consequência do nosso trabalho, é dom de Deus. Essa é a visão bíblica do trabalho. Então vamos lá para o primeiro tópico. O primeiro tópico declara o seguinte: os muitos aspectos do trabalho. Para a gente começar aqui falando sobre isso, vamos dar uma olhadinha na origem da palavra trabalho. A palavra trabalho nós usamos na língua portuguesa. Então, no português, o que define as nossas atividades, onde se busca os bens financeiros, o sustento do nosso dia, e também outras atividades, às vezes não seja de sustento, mas de manutenção, é chamado de trabalho. E qual a origem dessa palavra? Então, presta atenção. A palavra trabalho deriva do latim tripalium ou tripalus, que era uma ferramenta de 3 pernas que mobilizava cavalos e bois para serem ferrados. Curiosamente, era também o nome de um instrumento de tortura usado contra escravos e presos, que originou o verbo tripaliare, cujo primeiro significado era torturar. Então, a nossa palavra trabalho, ela de forma está relacionada com uma coisa positiva. Ela já tem na sua origem uma característica negativa. Ela está associada à ideia daquele instrumento de tortura
que era a princípio usado na agricultura, né? Não só para ferrar animais, mas também para colocar as coisas que eram colhidas, né? Eram colocadas sobre essa armação com 3 paus, né? A palavra tripalho significa 3 paus. Então esses 3 paus eles se cruzavam, né? Faziam um X com um poste no meio. O animal era preso ali, ou para ser ferrado, ou então as plantas eram colocadas ali para ajudar na debulha, né? Então era usado como ferramenta de trabalho. Só que depois ele virou uma espécie de cruz, onde era colocado o escravo fujão, o escravo que dava trabalho para o seu patrão, né? Então ele era não só dava trabalho, né? Como o sofrimento em si passou a ser associado à atividade. Então, infelizmente, né, a nossa palavra trabalho tem uma origem muito triste. E, de certa forma, aqueles que foram transformando a língua, foram adaptando o termo tripalho para o trabalho, nosso trabalho secular, é porque eles tinham uma visão negativa do trabalho em si. O trabalho era uma espécie de sofrimento, era um labor desagradável. Tanto que para os gregos e para os romanos haviam 2 tipos de trabalho, 2 tipos de atividades. Eles tinham palavras diferentes para isso. Nós hoje podemos chamar tudo de trabalho, né? Nós chamamos de trabalho criador e trabalho braçal. Mas para os romanos, eles tinham palavras apropriadas para cada termo. Por exemplo, os romanos, eles chamavam o trabalho criativo, né, que era o trabalho feito pelos poetas, pelos os arquitetos, as belas artes, né? Mais tarde ganhou-se o nome de belas artes, a pintura, né? A escultura, eles davam o nome de opus. Então opus era a palavra usada para definir o trabalho agradável, aquele trabalho que modificava o homem, que melhorava o homem, né? Que fazia com que o homem revelasse aquelas suas brilhantes qualidades. E havia uma palavra que era usada para designar o trabalho penoso, o trabalho do escravo, que é a palavra labor. Hoje nós também usamos a palavra labor, né? Também não tão de forma negativa, mas a palavra labor no original, né, no latim, ela significa cansaço, ela significa esgotamento. Então ela tem essa conotação negativa. Então labor era a parte negativa e opus a parte positiva. Então os romanos e os gregos entendiam o trabalho dessa forma. Tinha um trabalho legal e um trabalho que não era legal. E hoje, né? Como é que nós encaramos o trabalho hoje? O trabalho é uma coisa legal ou o trabalho não é uma coisa legal? É lógico que o que vai definir isso, né, o que vai tornar, né, tanto um lado como o outro uma realidade da nossa vida, vai depender de vários aspectos, né? De repente, se você estudou, se você batalhou aí para conseguir aquele emprego dos seus sonhos, para você, e você conseguiu, para você o trabalho é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que enobrece e dignifica você. Mas se você não conseguiu e você trabalha num lugar que é desagradável, num lugar que não era o lugar dos seus sonhos, não era o tipo de trabalho que você queria desempenhar, às vezes não é o tipo de trabalho também que tem a ver com os seus dons naturais, né? Você de repente você tem um dom de cantar, você queria estar ganhando dinheiro cantando, mas você não conseguiu, e você está na contabilidade, trabalhando com números, coisas que você detesta. Então para você o trabalho ali é como para o romano, labor, né? Enquanto se você estivesse cantando seria opus, né? Seria uma coisa agradável. Agora, há pessoas que gostam muito de contabilidade, gostam muito de números, têm um paixão, amor por números. Para esse, o trabalho é opus, é o trabalho agradável, é o trabalho criativo, né? Enquanto que pode ser que alguém seja, sei lá, por qual circunstância, seja obrigado a cantar, e ele não gosta de cantar, ele não gosta de ouvir música, e o trabalho para ele ali, aquilo que para muitos seria uma coisa muito agradável, para ele não é, para ele é péssimo, né? Você pode achar que isso não existe, mas no passado muita gente foi obrigado
a cantar sem gostar. Né? Por quê? Porque às vezes nascia de uma família de músicos e era educado na música desde cedo, e ele tocava piano e cantava, tinha uma voz bonita e tudo mais, mas não era coisa que ele queria fazer, ele queria fazer outra coisa. Né? Ele queria, sei lá, ele queria ser boxeador, mas a família fez com que ele se tornasse um cantor. Então, para ele, cantar era um sacrifício. Né? Ele estaria muito mais feliz lutando boxe. Né? Não tô indicando isso para ninguém. Eu não gosto de boxe. Bom, essa é uma visão do trabalho. Né? Mas como é que a Bíblia encara o trabalho? Né? A Bíblia tem uma visão do trabalho bem diferente. Bem diferente. Então vamos começar por Adão e Eva. Quando os nossos primeiros pais foram colocados ali no Éden, eles tinham trabalho. Enquanto muita gente acha, e eu recentemente estava ouvindo uma entrevista com uma filósofa, né, no programa Café Filosófico, não era bem uma entrevista, ela estava dando uma palestra. É uma palestra de uma filósofa, e ela falando sobre o trabalho. E em dado momento ela usa o exemplo de Adão e Eva. Né? Ela declara que a Bíblia, né, a Bíblia mostra o trabalho de uma forma negativa, mostra o trabalho como consequência do pecado, mostra o trabalho como castigo divino, porque o homem vivia no Éden ali tranquilamente, tinha de tudo, né, tinha posse de todas as coisas, não tinha comida, não faltava nada, e de fato não faltava nada mesmo. Mas o trabalho não foi dado como castigo. Adão e Eva já trabalhavam no Éden, eles tinham cuidado do jardim. Como que era esse cuidado? A gente não tem ali os detalhes do trabalho, né, das funções, das atividades. Um dos trabalhos que foram dados para Adão e para Eva foram de nomear todas as coisas. Né? Todas as coisas que Adão via, ele tinha o trabalho ali de nomear, de cuidar. Eva, ela entrou, né, após a criação dela, também entrou, né, junto com Adão nessa atividade. E o interessante é que a palavra de Deus usa o termo auxiliadora para Eva, e muita gente entende auxiliadora ali como no sentido de que Eva foi criada para ser uma serva de Adão. Mas na palavra de Deus, auxiliador nunca é servo. Auxiliador, na verdade, é aquela pessoa que tem mais capacidade, né, para ajudar aquele que tem menos capacidade. Então, foi dado atributos a Eva que completavam Adão. Nesse sentido, ela era auxiliadora. E certamente Adão também tinha suas qualidades, suas capacidades que completavam Eva. Então, tanto um auxiliava o outro. Embora ela seja chamada de auxiliadora, mas o termo é usado só porque ela veio depois, porque ele também auxiliava Eva. Um auxiliava o outro. E nisso havia trabalho também. Era um labor agradável. O labor ali de Adão e Eva não era o labor dos romanos, não. O labor de Adão e Eva era o opus. Era o opus, a gente precisava usar uma palavra para definir. Era o trabalho agradável, era o trabalho criativo. Né? Porém, com a chegada do pecado, as coisas se complicaram um pouco. O homem agora não teria mais aquele jardim ali à sua disposição. Ele ia precisar plantar, né? E ele ia comer daquilo que plantasse. É nesse sentido que Adão iria comer do suor, né, do seu trabalho. Não que isso fosse uma pena, mas isso foi colocado ali para Adão e Eva como um instrumento de segurança. Aquilo ali evitaria que eles caíssem numa espécie de hedonismo no mau sentido, né? Não aquele hedonismo dos filósofos gregos, mas o hedonismo como se pensa hoje, né? Uma forma de vida desocupada, uma desocupação e comendo e bebendo. Então, para que esses aspectos do caráter não se desenvolvessem, Deus ele agora apresenta uma nova forma de trabalho, um trabalho que seria um pouco mais árduo, seria um pouco mais penoso, mas de forma alguma no sentido de castigo, né? De forma alguma. Mas o trabalho agora ele teria a função também de proteger o homem e de desenvolver as suas capacidades. Né? O objetivo do trabalho no Éden, né, e pós-Éden, ele tem o propósito, né, que é o mesmo da educação.
Assim como a educação tem o propósito de restaurar no homem a imagem de Deus que foi perdida, o trabalho, que também é um aspecto do sistema educacional de Cristo, ele também tem o propósito de restaurar no homem a imagem de Deus foi perdida, ou seja, o seu caráter, né, as suas virtudes, e fazer com que desapareça da vida do ser humano todos os vícios, todos aqueles vícios que corrompem, que destroem a natureza humana cada vez mais, né? Infelizmente, como eu disse, essa visão do trabalho foi deteriorada pelo próprio homem com o passar do tempo, né? De várias e várias formas. Por exemplo, a partir do momento que surgiram os governantes do mundo, aqueles líderes, né? Eles precisavam do trabalho para poder liderar seus povos, seus grupos, e até aí não tem problema nenhum. Não pensem que a Bíblia é contrária a isso aí, né? Porque tem muita gente que quer fazer guerra contra isso, quer viver num mundo onde não hajam lideranças, né? Não existe organização sem liderança. E alguém, né, a partir do momento que alguém lidera, e a liderança é um tipo de trabalho também, haverão aqueles que serão os liderados, que estarão trabalhando de certa forma para o líder, né, para beneficiar assim todo aquele grupo. Acontece que alguns líderes, né, com o passar do tempo, passaram a se aproveitar da sua função de líder e começaram a se aproveitar dos seus liderados, né, os seus trabalhadores. E isso se verifica no decorrer da história. Não só lideranças políticas, mas homens de empresas, né, homens empreendedores, e muito mais nos dias de hoje. Então muita gente luta contra isso, mas luta da forma errada, porque na verdade o objetivo de Deus é que hajam lideranças, hajam empreendedores, hajam empresas, né, e pessoas vão ter que trabalhar para alguém, né? Nem todo mundo vai poder ser patrão. Nem todos vão poder ser patrão. Deus, ele tem um plano para o patrão e tem um plano para o funcionário também, né? Então o trabalho, a visão bíblica do trabalho não é essa visão, uma visão marxista, né, como se tem hoje em dia, né, por parte de alguns. A visão de Deus do trabalho é a visão de que ela é uma ferramenta para auxiliar o homem no seu desenvolvimento intelectual, espiritual, moral, né? E a gente pode ver isso, né? Nós analisamos a etimologia da palavra trabalho na nossa língua, mas vamos ver a palavra que é usada na Bíblia, né? no Antigo Testamento. A palavra que é usada e que é traduzida no nosso idioma para trabalho ou serviço. A palavra hebraica que é traduzida para trabalho é avodá. A palavra hebraica avodá é traduzida por trabalho e também adoração. Isso é uma coisa interessante aqui. Essa mesma palavra, ela tem essas duas conotações, ela tem esses dois empregos, tanto para trabalho servil, o trabalho braçal, né, como para a adoração, que é o serviço para Deus, o trabalho para Deus. Podemos concluir no pensamento judaico, intrinsecamente ligado às Escrituras Sagradas, que trabalho é adoração. Trabalho e adoração são termos que se complementam na visão hebraica, né? Para você ter uma noção, a palavra avodá aparece 145 vezes, tornando esse tema substancial no Antigo Testamento. E a raiz do verbo avodá, que é avad, aparece 289 vezes na Bíblia, mais comum na sua forma kal. Isso não inclui a forma de substantivo eved, que aparece mais de 180 vezes no Antigo Testamento, né? Um outro aspecto também que nós podemos perceber no Novo Testamento é a forma como Cristo, né, trabalhou a questão do trabalho. Das 132 aparições públicas de Jesus no Novo Testamento, 122 foram no local de trabalho. E das 52 parábolas que Jesus contou, 45 tinham o local de trabalho como contexto. Então a visão bíblica do trabalho não é de forma alguma
uma visão negativa, mas uma visão positiva. O trabalho ele é essencial para o ser humano, né? Então vamos ao próximo tópico. Trabalho e educação. Lá no livro de Eclesiastes 9:10 vem dizer assim: tudo que vier às suas mãos para fazer, faze-o conforme as suas forças. Né? Outro dia eu vi um debate aí de pessoas reclamando, falando mal das pessoas que trabalham muito, né? Existe uma glamorização daqueles que trabalham demais. A gente tem, né, nós cristãos, temos que ser equilibrados em todas as coisas. Trabalhar demais realmente faz mal, não faz bem. Tanto é que Deus, né, desde o início, ele tem ali os seus 6 dias de trabalho e tem um 7º dia de descanso, onde você vai cessar as suas funções seculares ali. Só que a gente tem que entender uma outra coisa também. O ser humano, segundo o texto aqui, tem que trabalhar segundo as suas forças, segundo as suas próprias forças. Há pessoas que têm condições de trabalhar muito e elas querem trabalhar. Se é uma pessoa que está trabalhando contra a vontade, isso é outra história. Mas se a pessoa tem vontade de trabalhar, tem um desejo, ele quer produzir muita coisa, ele faz várias coisas ao mesmo tempo, não há problema nisso aí. Não há problema nisso. Só será um problema a partir do momento que isso tomar conta da sua vida de tal forma que você perca o foco das coisas espirituais. Você sempre tem que pensar o trabalho no sentido espiritual, mesmo que esse trabalho seja secular. Na visão bíblica não existe essa dicotomia entre trabalho sagrado e trabalho profano, né, como a gente faz hoje. Todo o trabalho que nós exercemos, sejam para as coisas espirituais, ou seja, o trabalho que é feito para a igreja, ou seja, o trabalho secular, né, aquele que eu faço para o meu patrão, ou se eu sou empreendedor, o trabalho que eu tenho com a minha empresa, né, na administração da minha empresa, tanto num como no outro, eu tenho que enxergar isso aí como um ato de adoração a Deus. Né? Como foi dito lá, trabalho e adoração são a mesma coisa na palavra de Deus. Então, quando eu estou trabalhando, seja para Deus ou seja para o homem, eu tenho que trabalhar como se fosse para Deus nos dois casos. Né? Num caso, é para Deus mesmo. No outro, para o homem. Mas até para o homem eu tenho que trabalhar como se fosse para Deus. Então, quando eu tenho essa noção, eu de forma alguma serei aquele tipo de funcionário que se aproveita de alguma forma do seu patrão. Sei lá, roubando utensílios, né? Tem gente que eu trabalhei num lugar que tinha uma maquininha de café e chocolate, né? E ficava um pote de chocolate, um pote gigante de chocolate numa prateleira, né? Porque conforme fosse acabando, né? Havia um utensílio ali apropriado para colocar o chocolate, né? Conforme ia acabando, ia colocando o chocolate ali. E um dia desapareceu. Alguém levou o chocolate, alguém que trabalhava lá levou o chocolate para casa. Teve casos de pessoas que levaram papel higiênico do trabalho, roubaram papel higiênico para levar para casa. Isso é um absurdo. Então, o cristão, quando ele entende que onde quer que ele esteja é ambiente sagrado e qualquer trabalho que ele faça é um trabalho que ele faz para Deus, ele de forma alguma vai agir dessa forma. Porque haverá no coração dele o amor para com Deus e o amor para com o próximo. Ele não vai procurar prejudicar. Né? Se ele for um patrão, ele não vai prejudicar o seu funcionário de forma alguma, porque há muitos casos assim. Há casos de cristãos que se aproveitam dos seus funcionários, tratam os seus funcionários da pior forma possível. Às vezes são irmãos da mesma igreja e ele ali está oprimindo o seu funcionário. Não pode, esse tipo de abuso não pode existir. O cristão ele vai ser justo e honesto em todas as suas atividades, seja ele o patrão ou seja ele o empregado. Né? Leiam a carta de Filemon. Né? A carta de Filemon deu um nó aí na cabeça de um teólogo, aí, um pastor, inclusive um pastor que eu admiro. Deu um nó na cabeça dele e ele chegou ao ponto de dizer que ele não, a carta de Filemon, a carta de Paulo a Filemon, é uma carta que tem que ser modificada, ela tem que ser atualizada. E na verdade não tem que ser atualizada coisa nenhuma. A carta ali, a carta de Paulo a Filemon, não é uma carta que está endossando a escravidão de forma alguma.
Mas é o princípio que se estabelece ali, na carta de Paulo a Filemão, os conselhos que ele dá para o escravo que fugiu e para o senhor daquele escravo, os princípios que são usados ali, nós podemos usar para a nossa realidade como patrões e funcionários. Então eu, como patrão, eu tenho que tratar bem meus funcionários, e eu, como funcionário, tenho que tratar bem o meu patrão. Né? Se o meu patrão enriquece, isso vai ser bom para mim. E vai ser bom para as outras pessoas que trabalham comigo. E vai ser bom para a sociedade onde eu vivo, né? Porque isso vai gerar mais riqueza. É lógico que um patrão que extrapola, um patrão que oprime, um patrão que se aproveita, desse o conselho é que você, né, hoje você tem condições de fazer isso, procure um novo emprego, né? Mas não haja para com esse mesmo patrão opressor da mesma forma como ele age para você. Né? Existe, por exemplo, a justiça para você procurar resolver as coisas. Então você não precisa agir de forma criminosa para atingir aquele que está oprimindo você, certo? Então o cristão, ele tem que agir conforme a lei de Deus e a lei dos homens. Não pode ser diferente. Vamos lá. Trabalho e excelência. Né? Aqui tem um texto muito interessante, lá no Êxodo 36, 2, que declara o seguinte: Moisés chamou Bezalel, a Oliabe e todos os homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria, isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir e fazer a obra. Quando Deus deu instruções a Moisés para construir o tabernáculo ali no deserto, Moisés foi levado também, né, foi direcionado, né, foi orientado por Deus para que o povo trabalhasse na construção do tabernáculo. Então Deus habilitou pessoas ali, né, pessoas ali daquela comunidade, para que utilizassem os seus dons no trabalho do santuário. Eu comentei isso na lição passada. Então haviam pessoas ali que trabalhavam com bordados, pessoas que trabalhavam com ouro, pessoas que trabalhavam com marcenaria. Então todos eles usaram seus dons, suas habilidades para fazer o trabalho no santuário. Então, e eles procuraram fazer tudo da melhor forma possível. Então qual é a lição que nós tiramos hoje também? Nós, cristãos, devemos fazer o trabalho, como eu já disse, o trabalho tanto para Deus como para os homens, da melhor forma possível, com excelência. Nós temos que procurar aprimorar cada vez mais nossas habilidades para fazer a coisa da melhor forma possível. Porque isso não traz benefício só no caso de quem é empregado para o empregador. Isso traz benefício também para você. Porque você se desenvolve intelectualmente, você se desenvolve moralmente, você vai atingir novos patamares. Isso vai ser uma bênção para você. E se você é um empreendedor, um empresário, né, você tem funcionários, você também tem que se desenvolver mais. Procure fazer o melhor no seu trabalho. Né? Se você trabalha, por exemplo, na faxina, né, tem muita gente que acha que é desmerecimento, né, que é desmérito, né, trabalhar nessa função. Mas não é uma função importantíssima. Procure exercer essa função da melhor forma possível. Né? Ela é essencial, Tudo bem, paga um pouco, né? É um trabalho muito importante, mas você ganha pouco com isso. Não pense dessa forma. Né? Você ganha pouco, mas mesmo assim faça o melhor naquela sua atividade, porque isso vai fazer bem para você. Isso vai fazer com que você cresça, que você desenvolva. E com o tempo você vai conseguir pular para novos patamares. Né? Pense sempre em crescimento. Pense no trabalho como algo para progredir. Nunca se contente em ficar estagnado. Né? Então às vezes você começa de baixo, mas você vai crescendo, você vai desenvolvendo. Há um desenvolvimento profissional, e com o desenvolvimento profissional vem o desenvolvimento também do caráter, o desenvolvimento moral, o desenvolvimento intelectual. É só crescimento. Então essa é a visão bíblica. Vamos para o próximo tópico. Trabalho e espiritualidade. Gálatas 5:25 declara o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Né? Como eu já disse no início, trabalho
na visão bíblica, é o mesmo que adoração. Então, quando eu trabalho para Deus, fazendo as coisas para Deus, né, há ali um benefício para a minha espiritualidade. Agora, quando eu trabalho para o homem, aparentemente não há, né, porque eu estou fazendo um trabalho secular. Né, não há, aparentemente não existe um link, uma ligação com os trabalhos espirituais, mas isso é um ledo engano. Né? Todo trabalho que você faz, seja para quem quer que for, é um trabalho para Deus. Né? Da mesma forma como Deus estabelece os governantes, né? Lembra disso aí? Lembra que Paulo falou isso? Deus é quem estabelece os governantes. E às vezes você vai trabalhar para eles. Mas Deus, quando Paulo declara isso, não é só os governantes que são estabelecidos. Né? Os donos das empresas, os empreendedores, os grandes empreendedores do mundo, os grandes, os médios, os pequenos, são todos estabelecidos por Deus. São pessoas que receberam essas oportunidades de Deus, essas bênçãos de Deus. Deus os estabeleceu. Deus os colocou onde está. Se eles fazem um bom trabalho ou não, é outra história. Né? O homem ele é livre para escolher os caminhos que quer seguir. Infelizmente, Deus às vezes dá uma coisa boa para alguém e essa pessoa faz um mau uso. Mas o problema não está na função dele, está no caráter dele. Ele não desenvolveu, ele não aproveitou aquele momento, aquela situação, aquela bênção para desenvolver o seu caráter. Então não culpem a bênção. Né? O problema está na pessoa que não fez o bom uso. E isso tanto de quem está lá em cima como de quem está lá embaixo. Porque quem está lá embaixo também às vezes pode não fazer uso, pode achar que não é bênção que ele tem, e ele vai, por meios escusos, vai tentar crescer, ou seja, passando por cima de alguém. Né? Existem muitos problemas nos locais de trabalho aí fora, porque as pessoas traçam planos para poder passar por cima do seu companheiro ali de trabalho, né? Procuram bajular, né? Vencer ali no ambiente de trabalho, bajulando as suas lideranças. E a bajulação é uma coisa desprezível, não é o método divino. Né? O método divino é você desenvolver as suas habilidades, suas aptidões, e haverão aqueles que vão enxergar isso. Se não enxergarem, vai atrás de outro que enxerga. Né? Só não inventa de agir com o seu próximo da mesma forma como ele está agindo com você. Não é isso que você tem que fazer. Né? O conselho de Jesus é que nós devemos fazer pelo outro o que nós gostaríamos que o outro fizesse por mim. Então, se você é um funcionário, pense nisso. Pense nisso. Né? Como é que você queria ser tratado? Então, trate o outro. Se você é o patrão, pense nisso também. Como é que você queria ser tratado se você estivesse naquela mesma situação? Né? Trate o outro dessa forma. Certo? Bom, a suma é a seguinte. Nós precisamos trabalhar, não só porque nós precisamos do trabalho para manter, né, para a manutenção da nossa vida, mas porque o trabalho nos auxilia no crescimento espiritual. Né? Paulo lhe falou assim, aquele que não trabalha, que também não coma. Né? Que Deus abençoe você, que Deus faça com que você descubra suas aptidões, suas habilidades, e que você use essas habilidades e aptidões no emprego, no trabalho, tanto para Deus como para os homens, da melhor forma possível. E assim você vai descobrir você vai enxergar o mundo, você vai descobrir novos horizontes. Né? Só haverá, as bênçãos vão fluir cada vez mais na sua vida. É isso aí. Passe a encarar o trabalho com novos olhos, né? Com os olhos da cosmovisão bíblica. A cosmovisão bíblica vai te dar, vai colocar o trabalho no seu devido lugar, na sua devida dimensão. Né? E o trabalho passará a ser para você um instrumento de Deus para o aprimoramento do seu caráter. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau.